Invincible. E sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E nesse episódio, o Lâmina Fantasma vai tentar se reconectar com a Non-Non. O episódio começa com a equipe de pesquisa indo para aquele experimento secreto envolvendo os restos da nave alienígena. A Loli já decifrou o sinal analógico, pois assim eles vão encontrar o tarado. E a Loli tá querendo dar uma lição bem dada nesse tarado. E a Loli logo conta pro Dachshund sobre o tarado. E o Non-Non, pô Loli, se o Dachshund descobrir, agora todo mundo vai saber. A Loli acha a posição do tarado e ela percebe que o tarado tá bem atrás delas. E aí a gente já vai pro nosso Lâmina Fantasma. E ele parece bem pistola mais do que o normal. E aí ocorre um flashback que é bem no momento onde o episódio anterior terminou. E no momento que o Lâmina Fantasma meio que se oferece meio que para ir junto na expedição, porque sua filha não vai estar lá, o Zack meio que também aparece, pois a associação o notificou. Ele veio para designar meio que um herói para a escolta da missão. E ele escolheu o Joãozinho, pois ele tem o poder de controlar criaturas. E o pai da Loli dá as boas-vindas. E aí surge o Joãozão. E nisso começa o maior karma do Lâmina Fantasma. Vai ser um prazer. Esse aí. E aí voltamos ao presente e o Joãozinho tenta conversar com o Lâmina Fantasma. Mas o Joãozinho é o tipo de herói que o Lâmina Fantasma menos gosta. Pois ele não gosta de extrovertidos, pois eles não estão sendo sinceros e isso o incomoda. Lâmina Fantasma, esse aqui é o meu filho, o Joãozão. Não gosto de quem é muito extrovertido. Parece que não tá sendo sincero. E isso me incomoda bastante. O Joãozinho percebe que o Lâmina Fantasma gosta de flores de salgueiro. Ele cresceu com um monte perto de casa. E o Joãozão meio que mastigava elas o tempo todo. E aí ele dava umas palmadas. E aí fala que o Joãozão é seu filho, mas não é biológico. E o olho do Lâmina Fantasma já começava a ter tique cada vez mais que uma palavra saía na boca do Joãozinho. Aí o Joãozinho pergunta se o Lâmina Fantasma tem um conselho paterno para lhe dar. E se ele não quiser, eles podem falar isso depois na FOMO. E aí o Joãozinho vai falando das suas lembranças, que ele lembra que ele fica sentado na frente, no carro do seu pai. E ele estava se moldando meio que para a sua casa nova. Mas o Joãozão ainda não tinha se acostumado com o ambiente. Ele brigava com as outras crianças e quase aprontava umas boas. E o Lâmina Fantasma tentava abrir a janela só para abafar a voz do Joãozão. E o Joãozinho não sabe porquê, mas sempre que olha pro Lâmina Fantasma, ele começa a pensar no seu passado. E o Lâmina Fantasma, vento, leva essa falação embora. Fazia tempo que eu não parava pra me recordar. Não sei porquê, mas sempre que eu vejo você, eu começo a pensar no meu passado. Como eu queria que o vento levasse essa falação embora. É aí que o Joãozinho pensa que ele abaixou o vidro só para levar o passado embora. E ele vai para fora da janela e o Lâmina Fantasma quase descontrola o carro. E aí o Joãozinho começa a chorar. Só que chorar muito. E aí, o Lâmina Fantasma muda de música. E toca justamente My Corlo, da Ciano da Sorte. Aí que o Joãozinho começa a falar de novo. O Joãozinho fala que sempre que alguém gosta dessa música, tem uma história emocionante. E agora ele ficou curioso pra saber qual é a história do Lâmina Fantasma. Aí que o Joãozinho lembra que o Lâmina Fantasma não pode falar por conta da sua condição em relação ao sistema de confiança. E aí ele pensa até em tentar adivinhar e ele apenas concorda com a cabeça. E aí ele croca e toca Take Off da Racião da Sorte. E aí o menino fica mais agitado ainda e o Lâmina Fantasma não aguenta mais. Ai, eu também adoro essa. É a mais famosa da Ciano da Sorte. Você também gosta dessa música? E meu Deus do céu, gente.
Essa relação lembra muito meio que de um pai e um filho. Ou do meu irmão mais velho com eu. Tanto que o Lâmina Fantasma até pensa, é a primeira vez em anos que me dá vontade de falar e eu só quero xingar ele. O Asheng deve estar rindo meio que na cara do Lâmina Fantasma. E vocês vão entender o porquê. Primeira vez em anos que me dá vontade de falar e eu só quero xingar ele de tudo quanto é jeito. Esse pensamento meio que dele querer xingar o Josinho é interrompido com a chegada da Loli já na sua super armadura. E os coitados quase caem de um penhasco, só por conta disso. Enquanto isso, a figura encapuzada que a gente viu no final do arco da Loli, meio que está vendo as partículas de medo se acumulando. E aí tem até cientista meio que estudando as partículas. O encapuzado recebe uma ligação e fala que está aguardando os resultados. Tudo está indo como bem, e se for como esperado, ele já deve ter sido engolido pelo medo. E ele estava se referindo ao DJ. E ele garante à pessoa que ele tá ligando que meio que era pra ficar tranquilo, pois já providenciou o resto dos experimentos. E aí a gente vê meio que o DJ meio que dentro dessa cápsula onde está todas essas partículas de medo. Ou seja, o cara virou experimento humano. Nisso a gente já vai pro acampamento. E a Loli tava extremamente brava meio que com o Lâmina Fantasma. Enquanto o coitado só queria desviar o olhar. O pai da Loli decide intermediar. Bom, ele fala que a sua filha foi meio impulsiva, mas a Loli fala, olha, eu tava fazendo bem, ele que era o tarado sem vergonha. E é agora que o Lâmina Fantasma finalmente percebe que ele era o tarado. Até mesmo o Joãozinho meio que fica, tá, Lâmina. O pai da Loli pergunta pra Non se isso é verdade. E a Non, com escrandida, meio que confirma isso com a cabeça. A Loli até falou que ele até tentou ligar pra ela. O pai da Loli pergunta ao Lâmina Fantasma se ele tá dizendo a verdade. Se eu estou dizendo a verdade. E o Lâmina Fantasma meio que não nega isso. Pois agora ele finalmente tem vergonha. E também não quer mentir perto da minha filha. Oh, que papai mais dedicado e sincero com a Non. E aí surge a questão, por que ele tá fazendo isso? E aí que o Joãozinho fala, isso explica aquele olhar crítico enquanto a gente tava ouvindo o My Color. Enquanto a gente conversava com os nossos problemas e o Lâmina Fantasma. A gente nem chegou a conversar. Isso explica aquele olhar triste enquanto a gente falava dos nossos problemas. A gente nem chegou a conversar. E aquilo foi um olhar de raiva, não de tristeza. E aí que o Joãozinho começa a falar mais. O Joãozinho vai falando que o Lâmina Fantasma estava ouvindo My Color, na qual a Loli fala que essa é a música favorita da Non. E aí que o Joãozinho, junto com a Loli, meio que vão fazendo um bata-cabeça, meio que pra tentar descobrir meio que das intenções do Lâmina Fantasma. E aí que a situação meio que vai ficando um show de constrangimento pra própria Non. Será que ele não tá tentando descobrir os gostos da Non em segredo? Tem razão. É bem provável. Consegue pensar em qualquer outra pista? Aí o Joãozinho menciona a flor de salgueiro meio que no carro. E essa é a flor que a Non mais gosta. E a Loli tinha a conclusão. Então ele quer mergulhar de cabeça pra descobrir o que ela pensa. E meio que o Lâmina Fantasma, por que a Non é amiga de tanta gente problemática? Tem uma flor de salgueiro no carro dele, sabia? Essa é a flor que a Noa mais gosta. Por que será que ele tá fazendo isso? Deve ser pra mergulhar de cabeça na vida da Noa e descobrir como ela pensa. Eu não posso mesmo deixar a Nono se aproximar dessa garota problemática. O pai da Loli já meio que interrompe esse bate-cabeça e ele decide conversar com o Lâmina Fantasma. E aí que começa a conversa. O pai da Loli diz, Lâmina Fantasma, eu sempre te respeitei como herói. E eu sou um pai de meia idade, então eu entendo o que se passa na sua cabeça. E o Lâmina até se acalma. Aí o pai da Loli mete essa. Nós, homens, não perdemos a juventude, seja a idade que for. Não precisamos de um motivo para nos apaixonar. E o Lâmina, você entendeu errado. Nós, homens, não perdemos a jovialidade. Seja a idade que for, não precisamos de um motivo para nos apaixonar. O
O pai da Loli pergunta se ele tá solteiro. O Lumina Fantasma meio que acena que sim. E o pai da Loli pergunta essa: se ele ama no fundo do seu coração. E o Lumina Fantasma pensa: eu sou o pai dela, então ela é a pessoa que eu mais amo. E aí ele vê a Nono cozinhando, meio que com a Loli, o Dachshund e o Joãozão. O pai da Loli fala que ele devia parar de perder tempo. E é pra ser direto e dizer o que ela se sente, mesmo ele não sabendo falar. E decide criar oportunidades pra ele. Mas que uma coisa fique bem clara: se a Nono rejeitar, ele não deve forçar nada. E ele não deve nem perseguir, nem assediar. E aí chega a hora do jantar. E o Dachshund fica na mesa justamente das pessoas meio que mais excêntricas do acampamento. O pai da Loli fala que antes dele jantar, ele vai dizer umas coisas. Primeiro ele vai dar as boas-vindas meio que aos 2 heróis que estão vindo meio que pra dar escolta neles: Joãozinho e Lumina Fantasma. É aí que o pai da Loli começa a criar um favoritismo em torno do Lumina Fantasma. Ele cita que ele é um dos 5 melhores heróis da associação e fala que ele é excepcional, gentil e apaixonado. E o pai da Loli só balança a cabeça e fala: vai em frente. A Loli só queria me comer logo. E enquanto o povo vai comendo, o pai da Loli tosse mais para o Lumina Fantasma falar o que ele se sente. Mas a não confunde que, pô, você tá tossindo muito hoje. O pai da Loli fala que tá bem, mas ele fala: pô, Lumina Fantasma, haja logo. E aí o Lumina Fantasma meio que vai espetando uma lula. E parece que a Nono meio que não curte lula. E aí meio que ele vai espetando várias lulinhas e engole as crespo inteiro. A Loli, que não é boba nem nada, meio que já fala: ó, pai, é melhor parar de se meter meio que onde não se deve. Ela ainda crescida que meio que ele interfere na vida dos outros, mas tá esquecendo da principal. Ela, até o Dachshund meio que sabe muito bem dos seus gostos. O pai da Loli até admite que ele não interfere tanto na vida dela quando deveria. E aí que o Joãozinho fala: olha, crianças precisam de orientação desde pequenininhas. E não adianta ser pai só de vez em quando. A Loli até comenta que o Joãozinho tem mais experiência como pai do que o próprio pai dela. O pai da Loli até comenta que é verdade que ele não passou tanto tempo com ela. E é aí que ela não começa a falar. Ela fala que seu pai morreu cedo e nunca teve a chance de discutir. E essa revelação fez até meio que a faca do Lumina Fantasma meio que se contorcer. Não continua dizendo que quem a criou foi a sua mãe. E ela meio que ouviu meio que as opiniões da mãe dela, que meio que o pai dela não era competente e não merecia sua compreensão. Em outras palavras, meio que esse é o jeitinho da mãe da Nono de dizer: olha, seu pai teve a voz roubada pelo povo por conta desse maldito sistema de poder e é um antissocial. Mesmo assim, a Nono fica imaginando. Ela queria saber o nome dele, a aparência dele, se meio que a protegeria se tentasse a machucar ou iria consolar enquanto estiver triste. E o Lumina Fantasma até tenta oferecer um lancinho pra Nono, mas quem pega é o Joãozinho. E o Joãozinho agradece o Lumina Fantasma, enquanto o Lumina Fantasma só o encara com uma extrema fúria. Obrigado, Lumina Fantasma. O José desabafa dizendo que os seus 2 pais morreram e o deixaram quando ele ainda era pequeno e queria passar momentos maravilhosos como esses. E até o Joãozão começa a chorar. E aí, de repente, a Loli começa a chorar. O pai dela começa a chorar, mesmo sendo um homem estoico. O clima virou meio com um funeral. E até o Dachshund, que apesar de ter os pais vivos, também tá chorando. Nisso, a Nono vai embora da mesa. Até mesmo o Lumina Fantasma começa a chorar. Aí que tudo aí tem caroço nem sangue. Pós agora é todo mundo que tá chorando. Lumina Fantasma já vê que tem algo errado, então ele mesmo decide investigar. Mas antes ele deixa meio que o casaco meio que perto da Nono e ela meio que só fala pai, não me deixa. O Lumina Fantasma vai andando e ele encontra o DJ totalmente contaminado pelo medo. E aí tá só um pau da raviola. E aí tá adorando usar o poder do medo. E aí vai contaminando ainda mais todo mundo. E aí ele pensa: não, você tem razão. Se alguém ousar te machucar, eu mato.
Então ele decide lutar contra o DJ usando uma faca de manteiga. Então ele a toda velocidade meio que vai lutar contra o DJ e ele esfaqueia o punho dele. E isso faz que seu braço exploda. E meu Deus, que momento. O braço até se regenera pra ficar maior. Mas o Lumina Fantasma meio que nem sente medo. Ele só vai meio que tentar cortar meio que quase todo o corpo do DJ. E o DJ tenta atacá-lo, mas ele é muito veloz. E aí ele só vai meio que cortando os braços do cara. E aí só vai meio que dando corte, meio que em alta velocidade. E aí toca a Jeopardy e o DJ tenta sair correndo. Mas o Lumina Fantasma vai perseguindo ele e o corta. Sem dó e nem piedade. E só com um corte ele faz o carro explodir. E aí meio que ele se vê rodeado de gotinhas de medo, mas... Embora meio que ele já sentiu os calafrios, mas eu acho que ele não vai ser infectado, porque, né? O Lumina Fantasma meio que nem sabe o que é medo em si. Voltando ao acampamento, todo mundo voltou ao normal. A Nonon percebe o casaco do Lumina Fantasma e nisso cai um caderninho dentro dele. E aí finalmente toca a música tema do Lumina Fantasma. E aí que a Nonon começa a ler meio que esse diário. E dentro meio que as anotações tá ele descobrindo que ela gosta de... A Nonon gosta de flor de salgueiro, pois eram as mesmas flores que ele deu meio que como um buquê para a Xianglan, que é a mãe da Nonon. Ele ouvindo a música da Oceano da Sorte, e meio que ele desenvolveu um amor pela música, pois toda vez que agora ele ouve, ele se sente próximo da sua filha. E que a Nonon não gosta de lula, igual a ele. Então meio que ele queria comer todas as lulas para que ela não pudesse comer. E aqui que ela meio que chora de maneira mais sincera. E gente, essa cena é muito bonita. 21 de maio. Ouvi uma música da Oceano da Sorte. Eu não tinha costume de ouvir música. E por mais que eu ouvisse, também não podia cantar junto. Mas agora, eu amo música. Porque toda vez que eu ouço, sinto como se estivesse mais próximo da minha filha. E aí a gente vai para outro lugar e a gente revê a Ciano. Meu Deus, essa menina tá em todo lugar. Ela recebe meio que uma ligação da rainha e ela convida meio que para aquelas férias meio que dadas. E a Ciano até pensa em convidar o Joãozinho, mas ele tá em missão. Mas o Joãozinho desaparece durante a missão. E o episódio acaba aí. Hã? Ele tá em missão? Ué, cadê o Joãozinho? Eu não vi mais ele. Tá bem, vamos nós duas. Já decidiu pra onde? Eu quero agora! Com esse final eu tô com medo do destino do nosso menino. Inclusive, o próximo arco vai ser dele. E o melhor de tudo é que vai ter 13 episódios. Meu menino merece o melhor tratamento. Mas sério, gente, esse episódio foi muito bom. Principalmente o Lumina Fantasma meio que tentando se conectar com a Nonon, que descobriu da maneira mais linda possível. Eu não sei, algo me diz que essa expedição meio que da nave meio que alienígena vai dar meio que um cauê. Não sei, só sinto mau pressentimento. Bem, encerramos o arco do Lumina Fantasma e meio que vídeo que vem a gente vai falar da saga do Joãozinho e do Joãozão. Vamos descobrir como se formou essa dupla de Lilo e Stitch chinês, já que eles são da China. Esse foi o episódio 16 de Tube Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui.